Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 87, Guerras Santas. Todos os fins de ciclos na Terra foram momentos de desconforto para a sociedade terrena. No último, há 25.920 anos, ocasião em que a Atlântida submergiu devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, na região atualmente conhecida por Triângulo das Bermudas, Jesus esteve ali encarnado, segundo Ramatiz, com o nome de Antúlio de Marra Etel, orientando aquele povo soberbo. O profeta Antúlio esclarecia os atlantes quanto aos acontecimentos rotineiros de mais um fim de ciclo na Terra, dos 7 previstos pelos engenheiros siderais criadores do planeta. Na oportunidade, bom percentual daquele povo, ainda dominado pelo orgulho, tripudiou os ensinamentos proferidos pelo profeta Antúlio e recusou o seu convite de reformulação comportamental. Muitos dos espíritos daquele continente perdido, alimentados pela soberba e sua irmã gêmea, a vaidade, atualmente reencarnados, embora uns avisados frontalmente e outros sentindo pela sua índole que estão tendo a derradeira oportunidade na Terra para atingirem a graduação exigida pela lei da evolução, continuam negligenciando tal oportunidade. Na verdade, tais espíritos repetem as mesmas atitudes a exemplo do que vem acontecendo pelos milênios. Oportunizados, reencarnando em pontos estratégicos e situações específicas para que melhor pudessem aproveitar as existências, mesmo assim continuam letárgicos. Outros tantos permanecem no astral sem rumo e sem prumo. Há também aqueles que estão nas entranhas da própria Terra, nas dimensões que lhes são peculiares. Ainda no astral inferior, existem os psiquicamente enregelados, sem identidade, empilhados como se fossem objetos. Mas também há os evoluídos e os ascensionados, encarnados e desencarnados, atualmente trabalhando com afinco para a transformação do mundo. As conhecidas guerras santas têm sido comuns no orbe terráqueo, mas em nenhum outro fim de ciclo, dos 4 anteriores, houve a integração intercontinental como no atual. A simultaneidade da interligação dos povos, devido à instantaneidade das comunicações, provocará um avassalador estímulo aos instintos inferiores nos desprovidos da eterna fé, cultores dos seus deuses antropomórficos. Os adeptos das religiões, mas desprovidos da religiosidade, querendo defender o seu Deus, vão buscar recursos nos escombros do inconsciente mais profundo, de onde farão emergir as mais recônditas forças do instinto animal. Portanto, oremos e vigiemos, pedindo ao Criador iluminação interior, a fim de não darmos vazão às nossas tristes experiências quando estivemos encarnados nos continentes perdidos. Entre os que integram as sagradas fileiras foram destacados Roboão e Gedeão, os apaziguadores das guerras santas. 2 habilidosos espíritos que, através de milênios de existências guerreando, finalmente desencarnaram em meados do século XX, concluindo a fase evolutiva e adentrando na ascensional. Ambos, nesse último encarne, acabaram de consumir as suas guerras íntimas e graduaram-se ao patamar evolutivo ascensional de apaziguadores. É da lei de Deus que só ama a paz quem viveu a guerra. Por essa razão, o apaziguador se sente naturalmente impulsionado a nortear o percurso da iluminação de outrem, justificando, portanto, o porquê de quase sempre o espírito consciente das verdades eternas procurar neutralizar os resquícios negativos pela compreensão fraternal. Outros, porém, preferem transformar a existência em sublimação missionária consciente. A equipe espiritual dos apaziguadores, liderada por Roboão e Gedeão, evidentemente não se colocará entre os guerreiros nos campos de concentração com o intuito de impedirem as guerras, mas atuará no psiquismo dos guerreiros e, sobretudo, na consciência dos mandatários do mundo, procurando evitar que disparem contra o seu próximo as armas da ignorância, do desafeto, da falta de compreensão para com o sentido real da vida enquanto existência. Sabido é que os carrascos da humanidade sofrem de distúrbio de afeto. Em assim sendo,
Os apaziguadores trabalharão a guerra íntima do indivíduo, dinamizando a sua espiritualização até que ele possa sentir em seu universo íntimo a necessidade de inserir em sua consciência que o desenvolvimento emocional superior é fundamentado para dilatar a afetividade. Paralelamente à atuação da espiritualidade, trabalhando na sutileza do psiquismo humano, os convictos expositores da mensagem de renovação cristã deverão estar imbuídos dos mais crísticos propósitos, a fim de que, com o seu verbo luz, os ouvintes despertem em si a sua essência divina. Reconhecendo que todas as criaturas são filhas do mesmo Criador, o homem crístico de coração desarmado não tem força nas mãos para disparar as armas antividas, pois, receptivo ao amor do Cristo vida, as suas mãos são transformadas em ferramentas de trabalho a serviço da vida, passando a ter gestos afetivos espontâneos, sentimentos puros que irradiam magnetismo conquistador de homens para o exército da fraternidade, da solidariedade e da compreensão entre os homens e entre as nações. A tarefa espinhosa dos espíritos apaziguadores cobrindo o globo é inconteste, mas sem possibilidade de rejeição, levando-se em conta que estão no plano fluídico. Por se tratar de espíritos superiores, não são preconceituosos nem comungam com separatividade, privilégios e etc. A finalidade deles é aguçar os sentimentos crísticos no homem, aqueles que dão calor à vida, cabendo aos encarnados a sublime tarefa da exemplificação, considerando que, por enquanto, o homem precisa de outro homem como guia e pastor. Dessa forma, aos encarnados, sabedores que são de que o ego dos incipientes comanda as suas condutas, cabe auxiliá-los na educação dos sentimentos, a fim de evitarem as explosões dos desafetos, dos conflitos, das guerras íntimas e externas. Os portadores de distúrbios afetivos, oscilantes no conduzir da vida, sem foco direcional consequente, precisam de roteiro para balizar a recuperação de sua identidade como seres eternos, uma vez que existe em si um vácuo emocional quanto às aspirações do novo. São conservadores, pois que bloqueados para a aquisição de novos valores, novas realizações. O homem, quando desmotivado para dinamizar e explorar as emoções superiores advindas do corpo, com a conquista de novas experiências que lhe deu o prazer de existir, fica estagnado. Sem experimentar, não se atinge a lucidez, não se cresce e, por conseguinte, não se exteriorizam sentimentos mais definidos, os quais sinalizam que o indivíduo não está mais descaracterizado de sua real identidade. A motivadora mensagem dos adventos crísticos, sinalizando que não há ascensão transcendente sem reformulação íntima, individual e intransferível, fornece elementos para o homem nortear a existência e, de maneira corajosa, assumir perante si e a lei de Deus que, sem esforço próprio, não se vencem óbices. Ele, consciente de que não existe acaso na criação, pois Deus é a perfeição absoluta, assume os desafios existenciais, deixando de acusar outrem e assumindo a responsabilidade de reparar os seus próprios erros. Na verdade, o homem, ao assimilar as leis da reencarnação e de causa e efeito, tem o dever de assumir a sua verdadeira identidade, desfazendo a personalidade artificial adquirida por imitação, a qual o descaracterizou, tirando-lhe a capacidade de pensar, de agir e de reagir. Justifica-se o porquê de um portador de tal anomalia psicológica usar mecanismos de defesa, com os quais encontra sempre meios para se autoafirmar, projetando em seus semelhantes a responsabilidade de seus deslizes. A tarefa dos apaziguadores das guerras santas é indubitavelmente árdua, pois eles precisam atuar nas filigranas dos espíritos guerreiros, tentando despertar-lhes o divino para atenuar a guerra interna individual antes que deflagrem a guerra externa e coletiva. Muitos recebem e aceitam as orientações que lhes são ministradas na erraticidade, no momento do sono. Mas, ao voltarem ao corpo,
reassumem os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e praticam os mesmos atos. São recuperados os que, ao serem esclarecidos quanto à necessidade de exercitarem a fraternidade, a solidariedade e a compreensão, irradiam afetuosidade, respeito, simpatia e amor pelos semelhantes. Dessa forma, o corpo físico responde com a produção de substâncias benfazejas, de vitalidade salutar, as quais enriquecem os sentimentos, desperta-lhe o amor, propiciando alegria, bem-estar, harmonia, equilíbrio e harmonização dos sentidos. O homem, ao harmonizar seus sentidos, o que lhe permite descobrir a divindade em si, harmoniza seus chakras e plexos, porque surge o amor ou o elemento constitutivo do cosmo em ação, dinamizando os seus corpos sutis para a absorção do hálito divino, o prana. Por isso, não é suficiente o espírito ser elucidado no plano extrafísico, mas vivenciar no corpo físico os ensinamentos assimilados, emitindo ondas de paz, segurança, bondade e misericórdia. Dessa forma, a pessoa vai descobrindo em si impulsos altruísticos e se equipando de valores espirituais superiores com os quais se vincula aos planos celestes e perde as linhas de forças atreladoras ao plano terrestre, da guerra por poder, domínio e insensatez. Com essa linha de conduta, vibrando na frequência identificadora da plenitude, o homem perde a sintonia vibratória com os planos entorpecidos pelos vapores angustiantes da guerra íntima de outros homens, emocionalmente intoxicados com as energias da ira, mágoa, violência, inveja e ódio. Sabemos que é da lei da criação. Os afins se atraem. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os misericordiosos. Fim do capítulo 87.